Alô, som, testando o som, sentimento tricolor, coletiva no CT. Alô, som, testando. Olha aqui, vou filmar aqui pra vocês verem, não vou editar não, ó. Vou girar. Aqui o chuveirinho, olha lá, tá vendo? Se começar aqui, eu vou ter que sair correndo e já tá vindo. E pra você que infelizmente não conseguiu o ingresso, não vai poder ir no jogo, eu peço pra você acompanhar a gente por aqui. Cara, que... Fala comigo, galera. Mais uma vez aqui no CT Carlos Castilho, dessa vez para acompanhar a coletiva de imprensa do técnico Fernando Diniz, que por um acaso, antes mesmo da coletiva começar, já sanou uma dúvida que eu tinha, tá? Para ser muito sincero com vocês, eu estava bastante preocupado, porque a gente está vivendo aí nos últimos, sei lá, pelo menos 10 dias, um clima de oba-oba muito grande, né, por essa despedida do Fred. E eu, sinceramente, conversando com alguns amigos hoje e tudo mais, eu estava meio preocupado, achando que esse clima de festa, digamos assim, ele poderia atrapalhar o rendimento da equipe dentro de campo. E aí, antes do Fernando Diniz chegar na sala de imprensa, essa minha dúvida já foi sanada. A coletiva, para vocês terem uma ideia, atrasou em quase uma hora. Mas por que atrasou em quase uma hora? Porque o Diniz demorou para vir? Não, porque ele estendeu o treino. Então aquilo que a gente sempre conversa, que o Fernando Diniz é um treinador que trabalha, vitória, 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 é isso, isso ficou demonstrado aqui no apronto para esse jogo contra o Ceará. Não tem rachão do Diniz, nos treinos do Diniz como treinador do Fluminense. É trabalho, é treinamento tático, treinamento técnico, tá? Véspera de jogo não é nem tanto treinamento físico. Então a coletiva atrasou devido a ele ter estendido o treinamento. Eu já fiquei um pouco mais tranquilo em relação a isso. Depois que ele chegou, foi perguntado a ele se esse clima de festa poderia atrapalhar alguma coisa e tudo mais, e ele falou que não, que tanto ele quanto os jogadores sabem separar perfeitamente a festa do Fred, a despedida do Fred para o jogo. É um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, que pode valer, inclusive, o Fluminense ele pode alcançar com uma vitória e uma combinação de resultados, galera, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Ele pode ter a mesma pontuação do Atlético Paranaense, que hoje é o vice-líder do campeonato. Então o Diniz falou que não tem isso, que eles sabem separar e não vai dar nem para comemorar depois do jogo, tá? Tipo, não, a gente agora vencemos o jogo, se Deus quiser vamos vencer, isso é o que eu tô falando, não foi o Diniz, tá? E aí a gente vai comemorar a despedida do Fred. O Diniz falou, não dá tempo, porque terça-feira já tem o Cruzeiro e a gente praticamente não vai ter tempo de treino. Então isso me deixou extremamente aliviado, essa fala do Diniz. Eu anotei algumas coisas aqui. Falou que a concentração no jogo também está muito grande, que ele sabe da importância da vitória, da responsabilidade da equipe do Fluminense perante a torcida, já que o Maracanã vai estar lotado aí com 60 e poucas mil pessoas lá. Então eu fiquei sem essa preocupação que eu estava em relação ao rendimento, concentração devido à festa. Pelo que o Diniz falou aqui, tanto ele quanto os jogadores estão extremamente focados, tá? E a festa fica por conta da torcida e, claro, do Fred também. Foi perguntado a ele qual é a programação para o Fred, se o Fred ia começar jogando, se o Fred ia começar no banco de reservas. O Diniz falou que, ao contrário do jogo anterior contra o Corinthians, que não estava nem programada a entrada do Diniz, do Fred, eu me desconcentrei agora, galera, que acabou de abrir aqui o chuveirinho. Será que eu vou ter que sair correndo daqui para não tomar banho? Pode ser, hein? Ó. Ih, aumentou o negócio. Se girar, eu vou ter que sair correndo. Olha aqui, vou filmar aqui para vocês verem. Não vou editar não, ó. Vou girar. Aqui o chuveirinho, olha lá, tá vendo? Se começar aqui, eu vou ter que sair correndo e já tá vindo. Bom, consegui escapar aqui da água que tá aqui irrigando o campo, não molhou minha mochila. Então vamos seguir, galera. Assunto concentração do time pro jogo contra o Ceará, tá tranquilo, tá resolvido. Esse, pelo que eu vi aqui, não é um problema que me preocupa. Mas eu pulei aqui uma etapa, porque o Diniz ele começou a coletiva falando da saída do Muriel, tá? Surpreendendo a todo mundo, o Diniz anunciou, o Fluminense também já soltou nas suas redes sociais que o goleiro pediu para deixar o Fluminense. Ele vai jogar no clube do Limassol, é um clube do Chipre, tá? E que o ex-técnico do Muriel no Belenenses, lá de Portugal, na época que o Muriel jogou lá, foi que pediu a contratação dele, tá? Então o Muriel deixa o Fluminense, desde 2019, né, depois de 3 anos na equipe tricolor, Muriel tá deixando o clube e, querendo ou não, é mais um espaço aí que se abre na folha salarial, né? Além disso, o Diniz falou, quando perguntado da festa do Fred e tal, ele falou que é uma
uma emoção muito grande para ele, porque o Diniz ele vai ficar marcado como o último treinador, né, da carreira do Fred, e que ele tem um filho, né, que mora com ele, que é completamente apaixonado pelo Fred, e que para ele também é uma emoção muito grande, mas ele deixa isso fora das quatro linhas e acaba não confundindo. Mas finalmente eu tive a oportunidade de fazer a minha pergunta, né? Na verdade eu fiz duas, que eu sempre falava para vocês aqui nos vídeos, que quando eu tivesse a oportunidade de perguntar ao Diniz sobre o William Bigode, quando eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para o Diniz, ela seria sobre o William Bigode. E assim eu fiz, tá? Primeiro eu perguntei a ele se esse início de trabalho que ele está conseguindo aliar bons resultados e performance, se é o melhor trabalho que ele melhor início de trabalho que ele já teve na carreira dele, e depois eu pedi também para o Diniz falar sobre como ele conta com o William Bigode no elenco do Fluminense, em que posição. E vejam aí na sequência o que o Diniz respondeu. Boa tarde, André, canal Sentimento Tricolor. O Fluminense está conseguindo, depois da tua chegada, aliar resultados com a performance dentro de campo. Complementando a tua resposta agora, você considera esse o teu melhor início de trabalho num clube, desde quando você começou como técnico? E uma outra pergunta, como você vê o William Bigode dentro do elenco do Fluminense? Em que posição o William Bigode você acha que ele se encaixa mais dentro do nosso elenco? Obrigado. Talvez seja o melhor início. Eu tive outros bons inícios também, aqui no Vasco, por exemplo, ano passado, o início foi bem interessante, mas talvez assim, somando esses 2 meses, talvez seja, se não for o melhor, tá entre os melhores inícios da minha carreira. Em relação ao William Bigode, ele também é mais um jogador. Esse foi o que eu mais tentei levar para os outros times. Ele também, parecido assim com o Muriel, com o Felipe Melo, com o Fred, com o Fábio, é um jogador que tem história grande no futebol, ele contribui muito, que vocês devem saber que isso é uma coisa que corre, a boca pequena, todo mundo sabe, tanto que ele é profissional, dedicado, e então ele tem uma contribuição como exemplo, e tem uma outra contribuição tecnicamente, taticamente, que eu acho que vai de encontro à tua pergunta. Eu acho que o William pode jogar em qualquer posição do meu campo à frente. Ele é um jogador bastante versátil, um cara que, durante toda a vida, a trajetória dele, foi um cara também que sempre produziu muito ofensivamente, com gols e com assistências. Tem treinado cada vez melhor. Eu acho que vocês têm observado que, conforme ele tem entrado nos jogos, ele tem entrado cada vez com mais segurança, cada vez jogando melhor. Acho que ele entrou muito bem contra o Corinthians. E eu pretendo olhar, o que eu estou olhando, e pretendo usar ele também sempre que for necessário. É um jogador que é um jogador que eu conto muito, e eu tenho confiança que o William vai voltar a jogar aquilo que ele já jogou em outros times aqui no Fluminense. Tá vendo, galera? Como vocês acabaram de ver agora, o Diniz falou que do meio campo para frente, ele conta com o William Bigode em praticamente todas as posições, tá? Citou também que o Bigode ao longo da carreira dele foi muito importante, marcando muitos gols, dando muitas assistências, mas não deixou claro exatamente qual a posição do William Bigode. Como centroavante, eu acho que ele vai ser cada vez menos utilizado. Já não foi, não era pelo Abel, não é pelo Diniz. Com o Germancano e a chegada do Alan e o Marrone, que também joga de 9, eu acho que o William Bigode realmente ele vai continuar sendo utilizado ali, ou aberto pela esquerda, ou talvez como segundo atacante, numa necessidade. Mas o Fernando Diniz, tive a oportunidade de fazer essa pergunta para ele, conforme eu já tinha prometido para vocês, e ele respondeu que do meio para frente o Bigode pode ser um jogador importante em qualquer posição. E, inclusive falou que, ele falou do Marrone, né? O Diniz tem esse negócio, né? Eu pedi para trabalhar com esse jogador em outros clubes. Não, esse aqui eu também pedi. Ele falou do Marrone, falou do Natan, citou o William Bigode, que o William Bigode, inclusive, foi o jogador que ele mais pediu pelos todos os clubes que o Diniz passou, na qual ele foi treinador, e que finalmente ele tem o William Bigode aqui e vai aproveitar, e acho que o Bigode vai ser muito importante aí ao longo da temporada. Tá legal, galera? Muito obrigado você que ficou até aqui, obrigado por ter assistido esse vídeo. Tô gravando ele na sexta-feira, volta de 2h da tarde, não sei que horas você vai assistir, mas amanhã será um dos dias mais importantes aí para a torcida tricolor, mais emocionantes, mais esperados. E eu espero poder encontrar com o máximo de vocês possíveis lá no Maracanã. Vamos trocar uma ideia, vamos bater uma foto, vamos comer um churrasquinho lá. E para você que infelizmente não conseguiu o ingresso, não vai poder ir no jogo, eu peço para você acompanhar a gente por aqui. Cara, Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.